dia, amados e amadas. Tudo bem com vocês? Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um devocional, graças a Deus, para a honra e glória daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra que o Senhor trouxe é Isaías 53, versículos 4 a 11. Vamos orar e meditar nessa palavra no dia de hoje. Senhor, gratidão por esse dia, Pai. Gratidão pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar. Nós já iniciamos consagrando o nosso dia a Ti, consagrando os nossos filhos a Ti, Senhor, toda a nossa família, todo o nosso trabalho, os projetos, tudo aquilo, Pai, que estiver em nossas mãos, Senhor, e na nossa casa, no nosso trabalho, que seja tudo consagrado a Ti. Pedimos, Pai, a Sua proteção, que nos guie, que nos proteja de todo mal, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor abra portas naqueles lugares que estão fechados. Que o Senhor entre na casa de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, Pai. E toda dificuldade que seja resolvida através da Sua sabedoria, Senhor. Que o Senhor dê luz, que o Senhor abra caminhos, que o Senhor proteja, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, Pai. Entre com a providência necessária na casa de cada um que está aqui, Pai. Eu também peço, Senhor, que o Senhor alcance as pessoas que ainda não conhecem do Teu amor. Que o Senhor vá naqueles lugares onde ninguém quer ir, Pai. Das pessoas que ninguém quer conversar. Aquelas pessoas que são desprezadas, aquelas pessoas que foram humilhadas de alguma forma, aquelas pessoas que são rejeitadas, aquelas pessoas que estão na rua, que ninguém sequer olha, Pai. Seja abandonadas, sejam aquelas que estejam no vício, Pai, eu te peço, mande anjos acampados naquele lugar. Que eles possam ouvir do Teu amor, que eles possam ser resgatados, Pai. Saber que eles são perdoados. Saber que eles têm uma chance de se reinventar, de ter uma nova vida junto contigo, Senhor. Que o Senhor vá nesses lugares, Pai. Coloque anjos nesses lugares. Que o Senhor resgate essas almas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos por essas almas, Senhor. Para que elas possam sair da posse do inferno e que elas venham ser apossadas pelo reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradeço pela vida, pela saúde, pela paz, pela provisão. Te agradeço pela Tua presença na nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser mais ainda, Pai, consagrado. A ser mais ainda, Pai, santificado, purificado, a ouvir mais de Ti, que nós possamos sempre cavar mais um poço, ir cavando esse poço de forma ainda mais profunda, mais profunda, mais profunda, porque as Suas riquezas, Pai, são infinitas, e nós desejamos estar próximos de Ti a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. A palavra é Isaías 53, versículos 4 a 11. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o seu Criador é o teu marido. Espera só um momento, que eu acho que eu estou falando da palavra errada. Perdoe-me. A palavra de hoje é Isaías 53, versículos 4 a 11. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amados, essa palavra já é suficiente para que você entenda o valor do sacrifício de Jesus pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos os seres humanos dessa terra. Essa palavra fala da suficiência do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 23 do profeta Isaías é uma visão profética do sofrimento do Senhor Jesus. Assim disse um grande teólogo, parece que foi escrito debaixo da cruz, lá na Gólgota. Martinho Lutero, o grande reformador cristão, também afirmou que todos os cristãos deveriam recitar de cor este capítulo. O Messias do capítulo 53 de Isaías daria a sua própria vida em sacrifício pelo povo de Israel e por todas as nações, cumprindo assim o seu ministério de sacerdote. Como profeta ensinaria nações, Isaías 42, 1-7, e como rei reinaria todo o mundo, Isaías 9, versículos 6-7. Aqui nós vamos destacar 2 pontos principais da suficiência do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é que ele é a coluna principal do Evangelho. Aqui eu vou te dar uma direção hoje de discernimento de espírito, para que você não escute mais pessoas que não levem em consideração a palavra de Deus e Jesus Cristo como a coluna principal do Evangelho. O Evangelho só tem sentido porque ele é a coluna. O Evangelho está baseado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53, versículos 1-3, o profeta ele descreve de forma profética esse ministério árduo e trabalhoso do Senhor Jesus lá na Palestina. Vejamos lá no capítulo de Isaías 53, versículos 4-7, que o profeta descreve de forma real e em cores vivas os sofrimentos do Senhor Jesus lá no Calvário. No capítulo 53, versículos 7-12, ele também descreve de forma profética a sua morte e a ressurreição e o seu trabalho de intercessão pelos pecadores como um sumo sacerdote diante de Deus, que também está descrito em Hebreus 2, versículos 17-18. Paulo, lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, deixa bem claro que a bandeira principal de sua pregação consistia na crucificação do Senhor Jesus Cristo e dizia, porque nada me propus entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Paulo deixava bem claro que
que o principal credo era o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo deixa claro que o seu principal credo é Jesus Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus é a base de todo o Evangelho. E a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus é que nos limpa dos nossos pecados. É isso. Você foi pago a preço de sangue por Ele. Você é muito valioso para o reino de Deus. Você é muito valioso. O Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, deu o seu Filho. Ele pagou com sangue para que você pudesse viver o reino dos céus aqui na terra. E Ele não vai desistir da sua vida até que o Senhor venha. Em Gálatas 6, versículo 14, Paulo também disse: mas longe esteja de mim gloriar-me. Ninguém pode se gloriar. Ninguém pode usar do evangelho para vaidade, para luxúria, para qualquer outra intenção que não seja falar da suficiência do sacrifício de Jesus Cristo para a limpeza dos seus pecados. Longe esteja de mim, dizia Paulo, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A renúncia de tudo aquilo que o mundo nos oferece, que seja contrário a Deus. Esse é o sentido de andar ao lado de Jesus. É difícil, não é feito de um dia para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a andar segundo o seu entendimento, segundo aquilo que Ele deseja de nós. Mas essa vida de santidade te leva a lugares altos, te leva a experiências extraordinárias com Deus. Em Atos 8, versículo 27 a 35, Lucas escreveu que o eunuco da Etiópia lia Isaías 53 quando o evangelista Filipe lhe anunciou Jesus. O segundo tópico é a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Essa obra ela foi completa. O sacrifício realizado pelo nosso Senhor Jesus na cruz foi completo. Não há mais o que fazer. Agora depende de nós nos alinharmos para quando Ele voltar, nos alinharmos para sermos arrebatados e morarmos junto com Ele na glória de Deus. O processo tem que ser feito aqui. A decisão tem que ser feita agora. Um exemplo bem simples. Morri. E aí? Para onde iremos? Para onde iremos depois do fim? A sua decisão tem que ser aqui, em vida. Em vida. Você tem que decidir seguir com o Senhor Jesus. Você tem que ter fé nele, pelo menos. A sua fé te salva. O sacrifício realizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz foi completo e suficiente para a redenção do pecador. Você não precisa estar pronto. Você só precisa ser um pecador. Ele ama você, mas ele não ama o seu pecado. O que ele faz é ensinar você, aos poucos, a ir se afastando dos pecados. Ele ama todos os pecadores, mas ele odeia os pecados. Quando nós aceitamos Jesus, conseguimos largar pecados de um dia para o outro? Não, não. Por isso, da oração que ele nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. Não nos deixe, essa frase aqui, vou parar aqui.
Não nos deixes cair em tentação. Todos os dias nós lutamos contra as tentações. Todo dia você faz uma decisão. E a decisão é, eu decido hoje agradar a Deus ou eu decido agradar a mim. Aos desejos da minha carne, aos desejos, eu decido agradar a Deus e me elevar espiritualmente para estar próximo dele, ou eu decido agradar a minha carne e estar cada vez mais distante de Deus, por meio do pecado. Essa é a decisão diária de todo ser humano. E quem aceitou Jesus, ou quem está no púlpito pregando, ou o sacerdote maior, também faz essa decisão todos os dias. Não existe diferença entre você ou o pastor para essas decisões diárias de seguir todo dia, tomando essa decisão. Hoje eu agrado a Deus, ou eu decido agradar a Deus, ou eu decido não agradar a Deus. E a nossa oração a nossa luta diária é fugir das tentações. É vencer as tentações. Mas a gente só consegue vencer com Ele. Só com Ele. Quando estamos distantes dele, é impossível, porque a nossa carne vai prevalecer. Você só consegue ter força com o espiritual forte, com a vontade, o desejo de estar mais próximo dele. Assim você consegue se elevar espiritualmente. Em Colossenses 2, versículos 14 a 15, Paulo resumia a obra realizada por Cristo na cruz dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O escritor sagrado também explica, lá em Hebreus 10, versículos 11 a 12, a suficiência do sacrifício de Cristo, dizendo: e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, foi o que eu falei, ministrando e oferecendo todos os dias os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus pagou pelos seus pecados. Você está livre. Jesus te deu a liberdade. Você é livre. Você é amado. Você é escolhido. A única escolha que você tem que fazer hoje é de ser ainda mais purificado pela escolha de andar com Ele. Ser santificado, ser purificado. Em Hebreus 10, versículo 10, a gente também lê que na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Lemos ainda que o Senhor Jesus Cristo, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez apenas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amados, não acredite em rituais de sangue, de qualquer outra coisa, para que você possa ter acessos a Deus, para que você possa se elevar. Não, isso é engano. Senhor Jesus, o seu próprio sangue entrou no santuário, efetuando uma eterna redenção sobre os seus pecados. Você já é livre, você já é perdoada, você já pode ter o acesso a Deus. Basta você convidar Senhor Jesus para a sua vida. Senhor Jesus, eu te convido para a minha vida, entra, faz morada no meu coração, faz morada aqui no meu lar. Jesus é muito elegante, amados, ele não entra onde ele não é convidado, não entra. Ele só entra onde ele é convidado. Você precisa declarar com a sua boca. Você precisa declarar.
A declaração, ela é uma assinatura espiritual. Você precisa declarar e convidar Jesus para a sua vida. E aí você vai conhecer Jesus intimamente. E aí você vai ter a porta de acesso para o céu, porque Ele é o único que dá acesso ao céu. E se amanhã você perder tua vida, eu perder minha vida, a chave é Ele. A chave é somente Ele. Não existe outra chave de acesso ao céu. É a fé nele e Ele. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele foi perfeito. Deus, ele é perfeito e detalhista. Deus, ele é perfeito. Deus é completo e suficiente. O sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito, completo e suficiente para a redenção humana. Ponto. Nada mais é necessário. Não busque nada além disso. Jesus é o suficiente. A suficiência do sacrifício do Senhor Jesus já pagou pelos seus pecados. Jane, eu não consigo me livrar dos pecados. Calma, amado. Não é porque você não consegue se livrar que você não é amado por Ele. Não é porque você não consegue que você não é salvo por Ele. Se você quer Ele na sua vida, então convide Ele, fale: Jesus, eu quero, me ajuda. Seja humilde. Tenha esse coração humilde, constrito, se quebrante diante do Senhor. Fala: Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor pagou um preço de sangue pela minha vida. Eu sou... Sabe quem Ele mais ama? Esses pecadores que assumem a sua pequenez, assumem a sujeira de uma vida. Entrega toda essa lama na mão dele. E o que Ele faz com essa lama? Assim como Ele fez a água transformar em vinho, Ele pega a lama e transforma em água cristalina e pura. Ele vai tirando toda essa lama, meu amado, minha amada. Ele não olha para essa sujeira, mas Ele transforma toda a lama, toda a sujeira em uma água pura e cristalina. Uma fonte de águas vivas. Se alimente dessa fonte de águas vivas, que é a palavra dele, a Bíblia. E você vai ser cheio da presença dele. Você vai se encher da presença dele. Nada mais é necessário. Nada. O evangelho puro e genuíno é simples. Não, pastor não tem que falar do que ele acha, do que ele pensa. Claro, ele até pode emitir opiniões, vamos dizer assim. Mas o evangelho puro e genuíno é a pregação da Bíblia. É isso aqui, ó. É o evangelho puro e genuíno. A coluna principal do evangelho é baseada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não devemos sair desta linha. Assim como os discípulos fizeram, nós devemos seguir no mesmo princípio, falando da suficiência do sacrifício de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque esse sacrifício, ele foi perfeito, completo, suficiente para a redenção humana. Nada mais é necessário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está lá em 1 João 2, versículo 2. Jesus é o suficiente. Não é preciso mais nada.
Jesus é o suficiente para entrar no céu. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.